sobre essas movimentações em Brasília. Agora, com as análises dos nossos comentaristas, começo com você, Amanda Klein. O Thiago já observou nas imagens algumas autoridades presentes, além, claro, do presidente Lula, da primeira-dama Janja da Silva. E eu destaco que ontem o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, do Congresso Nacional, Rosa Weber, presidente do STF, já haviam confirmado a participação nesse evento também, nos desfiles de hoje. A gente ainda não conseguiu vê-los nas imagens, mas houve essa confirmação nesta quarta-feira. Agora, Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, embarcou ontem mesmo, logo depois dos trabalhos, para Alagoas e, por isso, segundo ele, não deve participar desse evento na capital federal. Qual é a sua análise a respeito dessas confirmações, dessas participações esse ano desse evento, diante de não confirmações em eventos anteriores? Lívia, a alta cúpula das Forças Armadas estará presente, políticos estarão presentes e se a confirmação acontece nessa data é justamente por causa desse esforço, em virtude desse esforço do governo de despolitizar, de tirar essa característica muito forte política que foi dada ao evento nos últimos anos. Agora, a gente também tem que constatar pelas imagens, e o que estávamos conversando aqui anteriormente, eu, vocês, o Cláudio Dantas, que de fato não tem povo nessas imagens, Eles estão fazendo um desfile até agora, a gente vê naquelas grades. Eu imagino que em outros anos você talvez tivesse mais gente presente. A gente está sentindo falta dos civis. Aí a gente relembra também uma campanha que foi feita pelos bolsonaristas, que é o Fique em Casa. Eles não ficaram em casa na pandemia, eles queriam sair às ruas da pandemia para contaminar todo mundo. Eles não viam maior problema nisso, no meio da maior pandemia em um século, mas eles pediram para que seus apoiadores ficassem em casa como um protesto político a esse 7 de setembro. De novo, o patriotismo, ele depende do governo de turno, Ser patriota para eles depende de quem está no comando do país. Não tem nada a ver com o amor ao país, com o amor à pátria, tem muito mais a ver com um evento político, é uma confirmação. E a gente já pode antecipar a guerra de narrativas e de versões que vai tomar conta das redes sociais hoje. Foi um evento esvaziado, não foi um evento esvaziado, mas é um evento aí, a gente está vendo a Janja e o Lula, eles têm essa participação agora, ele não vai discursar, como eu já disse, estará acompanhado aí por autoridades, pelos chefes dos 3 poderes, etc., com a ausência do Arthur Lira, que você citou agora. Esse momento que a gente, para quem nos acompanha por imagens, você consegue ver mais gente acenando, a Janja está fazendo um L, que não deixa de ser também um símbolo político, mas agora sim você consegue ver gente acenando com as bandeirinhas do Brasil e vamos ver aí então como esse desfile se desenrola. Pois é, e aqui em São Paulo também nós temos o desfile com a presença do governador Tarcísio de Freitas, que já está, inclusive, nós já estamos observando, o prefeito Ricardo Nunes, outras autoridades também, aqui no Sambódromo do AMB, São Paulo com o tempo mais fechado, a temperatura subiu um pouco, temos 17 graus agora e também fazendo esse contraponto com a imagem de Brasília. Como a Amanda destacou, nesse momento eles já passam em frente às arquibancadas, onde está também o local em que foram colocadas as autoridades que vão acompanhar o desfile cívico do 7 de setembro em Brasília. E aqui em São Paulo também a expectativa, daqui a pouco aí o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, atrás também o comandante da Polícia Militar, outros integrantes também do governo, as 2 primeiras damas, a de São Paulo, da capital e do governo, e ficamos na expectativa da passagem dos veículos pelo Sambódromo do AMB. Aí as arquibancadas não são arquibancadas montadas, são as arquibancadas da própria estrutura do AMB e com uma capacidade que para 30 mil pessoas, pelo menos, ou até um pouco mais. Não temos imagens ainda para saber se todas as arquibancadas estão lotadas, mas o movimento começou já mais cedo. E em Brasília também a estrutura montada para a passagem dos veículos, Lívia. E o Roberto Mota também acompanhando o evento com a gente fala muito sobre a politização dessa data, o que se espera para essas movimentações, não só aqui em São Paulo, Mota, mas também em Brasília, no momento em que o presidente Lula desce do veículo para acompanhar o começo propriamente dito desta festa em Brasília. Mota. Eu acho que hoje é um dia que vai inspirar em muita gente reflexão. É preciso observar essas imagens, pensar no que elas significam. Como os meus colegas já observaram,
É notável a falta de povo. E se o Brasil está dividido no meio, pelo menos metade do Brasil tinha que estar aí, né? Não é... Ou será que são só os bolsonaristas que veem no respeito à pátria, na comemoração da independência, algum valor? Essa história de despolitizar o 7 de setembro, eu concordo com Dantas, parece mais uma tentativa de desbolsonarizar o 7 de setembro. Eu já disse aqui, esse ressurgimento dos valores patrióticos, a redescoberta do patriotismo, eu acompanhei isso. Isso antecedeu a chegada de Jair Bolsonaro ao poder. Jair Bolsonaro apoiou, se encaixou e acabou representando isso. Não há como despolitizar a data da independência do Brasil, meus amigos. A essência dessa data é uma essência política. É a data em que o Brasil conquistou a sua independência. Ou pelo menos era isso que a gente achava. É legítimo que aqueles que não se sentem representados politicamente resolvam que não tem nada para comemorar. E é sempre importante a gente trazer aqui com objetividade os fatos. E os fatos são de que a esquerda, com raríssimas exceções, sempre rejeitou manifestações de patriotismo. A esquerda sempre preferiu o vermelho ao verde e amarelo, a bandeiras de movimentos internacionais do que a bandeira brasileira, a internacional socialista do que o hino nacional. Não há nada de... Não precisa ter vergonha de admitir isso, né? Vamos ser fiéis àquilo que a gente acredita. Especialmente, a esquerda especialmente rejeita manifestações de patriotismo associadas a militares, né? A esquerda brasileira tem aí uma questão histórica com os militares, claro, exceto quando são militares de esquerda. Todos eles adoravam Fidel Castro vestido de farda ou Hugo Chávez fardado. Então é isso, é o que temos para hoje. Vamos olhar essas imagens e refletir. Amanda? Não, eu gostaria de fazer isso, um contraponto ao que o Mota falou, porque eu percebo muito que a direita vive repetindo isso como um bordão, um clichê mesmo. A esquerda adota internacional, socialista, adota a cor vermelha, não é patriótica. Não... Assim, eu acho que a gente tem que distinguir de uma vez por todas o que são as cores de um país e não de um movimento político e não de um partido, e o que são as cores de um partido político. A diferença essencial entre Lula e Bolsonaro é que o Lula ajudou a fundar o PT, sempre esteve no mesmo partido e sempre militou junto ao PT, que tem, como todo partido político, em todo lugar do mundo, uma cor, uma bandeira, um hino. E isso tem que ser celebrado porque é um movimento político, não importa se você concorda ou não com ele. É que nem time de futebol, gente. Cada time de futebol tem que ser um hino. Quem é corintiano roxo, quem é são paulino roxo, canta aquilo com todo o amor e com toda a emoção. Isso não significa que o corintiano que canta o hino do Corinthians ou que canta o hino do São Paulo não possa ser também brasileiro, patriota e cantar um hino nacional. É que são coisas diferentes. Uma coisa é um time de futebol ou um partido político e outra coisa são as bandeiras, as cores, o hino de um país. O que aconteceu com o Bolsonaro é que, como ele nunca teve um partido político para chamar de seu, porque ele ficou transitando entre 7 ou 8 partidos e agora foi parar no PL, também não tinha nada a ver, ele chegou e se apropriou do partido e ajudou a eleger um monte de gente, o que ele fez? Ele sequestrou a bandeira do país, as cores do país e o hino do país e se apropriou como se aquilo pertencesse a ele e todos aqueles que militam junto a ele, que o apoiam, como se o hino, as cores e o país pertencessem somente aos bolsonaristas. Esse é um sequestro do nosso símbolo nacional. Então são coisas completamente diferentes. Quem canta a Internacional Socialista ou quem levanta a bandeira do PT não quer dizer que você não seja brasileiro, cidadão, patriota e totalmente ciente dos seus deveres e direitos cívicos. Portanto, a gente tem que desmontar essa falácia de uma vez por todas, porque ela é simplesmente banal, superficial, revela um entendimento superficial da realidade e mentiroso, né, por essência, falacioso. A gente tem que parar de uma vez por todas de dizer que a esquerda não é patriota e que a direita é patriota, porque não é verdade. O patriotismo ele não se exerce só com uma bandeira do Brasil enrolada no corpo e apedrejando as sedes dos 3 poderes. Ele se exerce de uma série de outras maneiras.
Nesse momento, as autoridades começam a cantar o hino, o Cláudio Dantas também acompanhando conosco as discussões, os debates. A gente vê, Dantas, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco e outras autoridades no 7 de setembro. Queria que você comentasse, avaliando também o que falaram a Amanda e o Mota. Muito bem, Tiago. Eu vou fazer uma observação aqui, porque a primeira-dama está de vermelho, né? Estava fazendo o L aí em cima do Rolls Royce e está vestida de vermelho, o que naturalmente é visto como uma provocação, né? Uma provocação no Dia da Pátria. E aí, naturalmente, a gente tende a voltar aí ao debate de despolitização ou desbolsonarização. É disso que se trata. Me parece que o governo segue empenhado em também ter um 7 de setembro para chamar de seu, puxar para si a data nacional. Então, no fundo, a gente permanece vivendo aí a guerra política que nos aflige a todos e que, enfim, o cidadão comum, aquele que é o pagador de impostos, que espera realmente uma atuação do poder público para melhorar a sua vida, ele fica absolutamente alheio a essa disputa política e aí acaba sendo prejudicado, porque a energia que se gasta, recursos que se gastam com a disputa política, esses recursos e essa energia certamente não são empregados naquilo que o povo espera. Pode ter sido proposital, Amanda, a escolha da cor do vestido de Janja? O que você acha? Claro, né? O Dantas tem razão, óbvio que foi proposital. Se ela está vestida de vermelho, ela está fazendo L, ela está passando uma mensagem, um recado muito claro. E a Janja é um ser político, ela participa da política ativamente. Aliás, como a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro também, de formas completamente diferentes. Mas ela tuita, ela passa recados políticos importantes, ela se envolve em todas as decisões do presidente Lula. Ela é alguém que ele ouve. Ele está vestido ali, ele também está com uma gravata vermelha, né? Agora que eu estou observando isso, o Dantas está com a faixa, mas está combinando ali, olha os dois como estão combinando. Ele está com a gravata com as cores vermelhas, com a cor vermelha e com a faixa do Brasil acima, e ela com o vestido vermelho estava ali em cima do carro fazendo o L. Acho difícil eles transformarem o 7 de setembro num evento político do PT, porque né, são características completamente diferentes. Acho que tem outros. Diga. Tem povo, Não tem o quê? Não dá para transformar porque o PT não conseguiria levar gente, essa multidão à esplanada dos ministérios. Tanto não é que teve evento, de fazer, né? teve de recorrer aí a servidores públicos e a máquina estatal, né? Eu acho que não para esse evento, para outros eventos, né? O Dia do Trabalhador, por exemplo, o PT atrai muito mais gente. Eu acho que tem a ver com a base do movimento. Você tem a base do movimento sindical que compõe o PT, aí tem uma militância mais atuante. São eventos que têm mais a ver com a história, a trajetória do partido. Acho que você tem razão, como o 7 de setembro virou um movimento político de outro, do Bolsonaro. E para fechar, mas esse giro, Roberto Mota. Olha, eu vou discordar da Amanda. Aliás, eu estava com saudade dos nossos debates aqui, Amanda. Eu acho ótimo esse debate aqui no 7 de setembro. Na minha opinião, quem não distingue a diferença entre movimento político, partido e país é a esquerda, não é a direita, os bolsonaristas. Como eu disse, esse renascimento do patriotismo, ele precedeu o surgimento disso que você chama de bolsonarismo. Eu vi esse ressurgimento do patriotismo, começou por volta de 2014, quando Bolsonaro era apenas um deputado. As pessoas começaram a vestir verde e amarelo organicamente. Não houve nenhum comando para as pessoas, de repente, passarem a cantar o hino nacional. Quem não sabe a diferença entre Estado, governo e partido, são coisas completamente diferentes. Quem não sabe a diferença disso é a esquerda brasileira, que quando chega ao poder, quer dominar tudo, ocupar todos os espaços e usar a máquina do Estado para se perpetuar. E me permita fazer uma crítica. Fidelidade vitalícia a um partido que tem um projeto de poder hegemônico e nefasto não é mérito nenhum, pelo contrário. Eu acho que o mérito está quando as pessoas evoluem. E olha, eu vou dizer, e vou fazer essa admissão aqui, tem poucos casos na esquerda brasileira em que isso acontece, né? Não vou citar nomes aqui para não aumentar a controvérsia, mas tem pessoas que você vê que há 10, 15 anos atrás tinham uma posição errada, retrógrada, e evoluíram.
Agora, quem escolheu abandonar o verde e amarelo foi a esquerda. Não joga essa culpa nos bolsonaristas, não. O Dantas pediu a palavra. Dantas. Não, só para fazer um reparo em relação à questão do Dia do Trabalhador. A gente teve, mais recentemente, comemorações do Dia do Trabalhador e elas também foram esvaziadas. Talvez na próxima, com a volta do imposto sindical ou da contribuição assistencial dos sindicatos para mobilizar, né, essa turma toda aí com muito pão com mortadela, talvez a gente tenha esse povo na rua no Dia do Trabalhador. Ô Dantas, mas se a gente for falar em financiamento, o bolsonarismo também era financiado. É porque ele era financiado por quem o apoiava, mas as pessoas não chegavam aí por gravidade, né? E elas não chegavam muitas vezes pagando as suas passagens de ônibus. Esses movimentos também eram financiados no interior de São Paulo, do Centro-Oeste, por pessoas ricas. Tanto é que a última operação da Lesa Pátria mira justamente nos financiadores, pequenos e médios financiadores daquelas caravanas que foram a Brasília para o 8 de janeiro. Então, você tem um financiamento aí de cunho muito nefasto. O que a gente percebe aqui é que qualquer movimento político, seja de direita ou de esquerda, não dá nem para estigmatizar, porque todos eles precisam ser financiados. Nem sempre a pessoa tira dinheiro do próprio bolso para chegar lá. A grande diferença, Amanda, é que o financiamento desses empresários ao bolsonarismo, como você se refere, é uma vontade particular, é um financiamento privado e voluntário, acima de tudo. Nesse caso aí, dos sindicatos, esse dinheiro que é extraído dos trabalhadores, ele é obrigatório, é uma forçação de barra, quer dizer, o cidadão não tem nem a possibilidade de dizer não, ele simplesmente, parte do salário dele é retirado para financiar gente que não trabalha, né? A maioria desses sindicalistas, eles vivem do movimento sindical. Então, há uma grande diferença. Foi extinto, tem que dizer, né? financiamento público, recursos públicos que vão para a MST e para outras questões. Mas o financiamento de 8 de janeiro foi criminoso, né? Tanto que eles foram alvos de uma operação da Polícia Federal. Bom, e outras autoridades... Mas aí eles usaram isso para um objetivo escuso, aí é outra história. Bom, e outras autoridades presentes, a gente observou também o ministro José Múcio, aí na transmissão oficial do canal do governo, eles mostram também a população acompanhando e a sequência do desfile dos veículos militares em Brasília com sol, mas com vento também. Lívia. A gente segue em Brasília para acompanhar essas movimentações, esses desfiles, agora com a Luciana Verdolim. Vamos usar a câmera agora da Jovem Pan, não mais a do governo que a gente estava mostrando. O que você destaca neste momento? Você tinha falado para a gente, né, Verdolim, que Lula chegaria às 9 horas em ponto. Parece que chegou até uns minutinhos antes, né? No Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Sim, seguido rigorosamente os horários desses eventos militares. Então, segundo os organizadores, o horário está ok, está sendo pedida agora autorização para início formal do desfile militar. O presidente da República autoriza esse início do desfile, que vai contar com militares e também estudantes aqui do Distrito Federal. A expectativa de público era de cerca de 30 mil pessoas, mas a gente está vendo uma movimentação menor aqui na esplanada dos ministérios. O nosso cinegrafista, o Everaldo, vai até mostrar para a gente um pouquinho aqui da esplanada dos ministérios. As arquibancadas pertinho aqui do palanque presidencial, elas estão cheias, mas algumas arquibancadas a gente vê que existem ainda alguns espaços livres, inclusive nas mais distantes aqui do palanque presidencial. Os servidores públicos aqui do governo federal foram convidados, muitos foram até chamados, disseram, as chefias informaram que seria uma boa hora de mostrar aí apoio à administração federal. Vale ressaltar que esse desfile vai ser mais enxuto, expectativa de que ele termine por volta das 10h30 da manhã. Os organizadores ainda não me informaram quantas pessoas estão aqui na esplanada nesse momento, mas no canteiro central a gente vê também uma grande movimentação, porque no final do desfile tem a Esquadrilha da Fumaça, que é o que chama mais a atenção da população. Muitas crianças vêm, inclusive, só para acompanhar o finalzinho do desfile. Pois é, de Brasília para São Paulo, desfile no Sambódromo do AMB, Beatriz Manfredini, o tempo carrancudo, fechado, mas por aí o desfile já começou até mais cedo do que Brasília e com a presença do governador e do prefeito.
o governador, o prefeito e também o presidente do Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, Ricardo Arnaf. Eles entraram agora há pouco aqui no Sambódromo do AMB e agora o desfile efetivamente começa. Aqui atrás de mim, né, nós já temos os primeiros momentos desse desfile, então, que começou não tem nem 10 minutinhos, logo depois da entrada do governador Tarcísio de Freitas e do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Você falou em tempo fechado, Thiago, ameaça sair um sol por aqui neste momento, o sol tenta sair com alguma dificuldade. A gente teve já a entrada do público também, agora que o sol começou a parecer que o tempo deu uma melhoradinha, chegou mais gente aqui, até 30 mil pessoas cabem, o acesso aqui ao local é gratuito, então a gente começa a ver o desfile passando aqui pelo Sambódromo do Anhembi. É interessante a gente dizer que a cerimônia está prevista para acontecer até mais ou menos por volta do meio-dia e meia, quando vai se dar o encerramento, e não estão previstos discursos nem do governador Tarcísio de Freitas e nem do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. A ideia dos dois é manter essa data uma data cívica e menos politizada. Foi proibida a entrada de faixas aqui no Sambódromo por parte do público, bandeiras, guarda-chuvas, latas, qualquer tipo de objeto por segurança e também por essa questão de evitar a politização. E agora a gente acompanha o desfile. Então, é interessante a gente dizer que o governador Tarcísio de Freitas e o prefeito Ricardo Nunes decidiram, portanto, não fazer nenhum tipo de discurso para manter essa data mais afastada do cunho político. Se falou muito em uma possível presença do ex-presidente Jair Bolsonaro, que é padrinho político de Tarcísio e que tenta aí costurar uma aliança agora com rusgas com o Ricardo Nunes, mas ele não compareceu, ficou em Brasília depois de uma série de desavenças que comentamos aqui com o Ricardo Nunes principalmente. E Tarcísio de Freitas, ele não falará desta vez, mas é interessante a gente lembrar um pouco a trajetória. No ano passado, por exemplo, Tarcísio esteve em um carro de som na Avenida Paulista, sem a presença de Bolsonaro, que participou dos atos no ano passado em Brasília e no Rio de Janeiro, mas na época Tarcísio subiu no palanque e falou, né, sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, elogiou o ex-presidente. Hoje, então, não deve falar, não deve fazer nenhum discurso. Todo esse desfile aqui em São Paulo deve seguir o protocolo encaminhado. Então, logo depois do desfile cívico-militar que a gente acompanha agora, teremos a apresentação do comandante e os ritos aqui de sempre mesmo desse dia da independência. Tiago. Bem lembrado, viu, Beatriz Manfredini, sobre a participação de Tarcísio no ano passado e como deve ser diferente a participação no 7 de setembro neste ano. Estamos vivendo outros momentos. Agora, como será que está sendo o dia da independência para brasileiros que não estão aqui no Brasil? Eliseu Caetano está em Washington, nos Estados Unidos, e vai contar para a gente como estão as comemorações por aí, né? Eliseu, bem-vindo mais uma vez, bom dia. Oi, Lívia, muito bom dia para você, bom dia também para todo mundo que acompanha o nosso Jornal da Manhã. É uma alegria estar de volta, viu? 7 de setembro, bastante movimentado aqui nos Estados Unidos, apesar de não ser feriado no país, viu? Diversos consulados espalhados pela terra do Tio Sam estão comemorando o nosso feriado aqui em terra estrangeira, como você disse, viu, Lívia? Aliás, as comemorações começaram ainda no último fim de semana, que foi de feriado prolongado aqui nos Estados Unidos, porque na última segunda-feira, dia 1º, foi comemorado aqui o Dia do Trabalhador. Portanto, no fim de semana, aproveitando aí os dias de folga, muitos consulados, como o consulado de Boston, de Miami, de Orlando, de Nova York, de Washington, se reuniram para celebrar o nosso Festival da Independência, o nosso Dia da Independência de maneira adiantada. Mas hoje também está rolando festa, viu? Lá em Boston, no estado de Massachusetts, por exemplo, o consulado tem programada para daqui a pouquinho, às 10 horas da manhã, pelo horário de Brasília, o hasteamento da bandeira do Brasil na prefeitura, na sede da prefeitura de Boston. Também vão acontecer diversas festas em cidades vizinhas lá de Boston, ainda no estado de Massachusetts. Em New Jersey também muitas comemorações envolvendo o consulado de Nova York, que faz essas festas comunitárias, porque em New Jersey vive uma das maiores colônias brasileiras aqui nos Estados Unidos. Aqui em Washington, D.C., da onde falo, capital
dos Estados Unidos. Ontem, a embaixadora Maria Luísa Viotti comemorou o Dia da Independência adiantado na OEA, a Organização dos Estados Americanos. Uma linda solenidade aconteceu por lá e reuniu diversas autoridades e também artistas brasileiros. Agora, a gente está sentindo falta do Brazilian Day, a maior festa brasileira fora do Brasil, que acontece todos os anos em Nova York, reunindo aí cerca de 2 milhões de pessoas em média. Esse ano não vai acontecer. E o motivo? A falta de patrocínio. Eu volto com vocês no estúdio. Eliseu Caetano, dos Estados Unidos. Você ainda vai voltar na programação aqui da Jovem Pan até já. E a gente retorna a Brasília. A repórter Janaína Camelo também acompanhando as festividades do 7 de setembro por aí. Muito vento por aí que a gente observa a sua imagem, hein, Janaína? Bom trabalho. Muito bom dia, Tiago. Pois é, aqui a gente está no início da esplanada, né? Bem próximo à rodoviária que fica aqui na região central de Brasília, no plano piloto. É por onde exatamente as pessoas chegam para visitar, para vir participar, né, das comemorações, do tradicional desfile aqui montado para o 7 de setembro. Eu cheguei aqui por volta das 8 horas da manhã e desde então o que a gente percebe é uma movimentação bem tranquila, tá? Não tem muita gente, assim como a gente estava acostumado a ver nos últimos 4 anos, que era bem mais, um movimento bem mais forte, bem maior. Então, por enquanto, aqui está tranquilo. A segurança, pelo que eu vejo aqui, também está bem reforçada. A gente vê bastante carros da Polícia Militar aqui do Distrito Federal. Então, a gente vai ficar acompanhando por aqui, né? Por enquanto, a gente sabe que começou já o desfile por ali, mas aqui o ambiente, a movimentação tá bem tranquila, com sol não tão forte, tá com uma ventania, inclusive, tá com um clima bem ameno e tudo tranquilo por enquanto, Tiago. Tá certo, a Janaína Camelo vai continuar acompanhando, daqui a pouco você volta. E pelas imagens a gente viu o Márcio França, né? Ministro Exatamente. Que deixou o Ibanez, eu já tinha citado mais cedo também, o governador do Distrito Federal, com outras autoridades acompanhando o desfile. Exatamente. Vamos agora para Cuiabá falar com Jonifer Santos, da Jovem Pan Cuiabá, que também vai mostrar a movimentação para a gente nesse feriado por lá. Bem-vindo. Bom dia, Lívia, Tiago. Aqui em Cuiabá, capital do Mato Grosso, o desfile do 7 de setembro era previsto para iniciar às 7h30 da manhã e teve um atraso de por volta de 30 minutos. Aqui, em Cuiabá, acontece na Avenida Getúlio Vargas e participam da comemoração do 7 de setembro agentes do Exército, Marinha, Aeronáutica, Polícia Civil e Militar, Corpo de Bombeiro e além de 700 alunos de 9 escolas da rede estadual, sendo 3 militares. Já as autoridades máximas do Estado e de Cuiabá não estarão presentes por questão de agenda. Direto de Cuiabá, Mato Grosso, Jonifer Santos para Jovem Pan News. Pois bem, a gente percebeu uma movimentação lá em Cuiabá com Jonifer. Bom trabalho para você aí, Jonifer. Bom, a gente continua girando os nossos repórteres. Agora, Paulo Caetano, da Jovem Pan Maringá. Paulo, as últimas informações por aí. Bom trabalho. Oi, Tiago. Muito bom dia para você, muito bom dia para todo mundo que acompanha a Jovem Pan News. É o seguinte, aqui em Maringá o desfile de 7 de setembro está acontecendo na Avenida 15 de Novembro. O desfile militar já passou por aqui, agora a parte dos civis desfilando, escolas estaduais, escolas também municipais desfilando. Nesse momento agora, que atrás da gente, uma fanfarra municipal passando, muita gente. A prefeitura aguardava cerca de 5 a 6 mil pessoas no desfile, mas a impressão que a gente tem por aqui é que muito mais gente está passando aqui no desfile nesse momento, viu, Tiago? Também, preciso ressaltar que são mais de 3 mil pessoas desfilando aqui em Maringá nesse 7 de setembro. A população maringaense veio sim para as ruas nesse 7 de setembro, contrariando até porque a cidade é uma cidade bastante conservadora, as pessoas estão sim participando do desfile, Tiago. Bom, aí a Jovem Pan Maringá também presente nessa nossa cobertura, acompanhando as movimentações pelo Brasil. E em instantes a gente volta com todos os detalhes, trazendo as últimas informações, principalmente de Brasília, Lívia. Exatamente. Agora 9h32. Repita. 9h32.